when you're weary, feeling small. Quando você estiver cansado, sentindo-se pequeno, quando houver lágrimas nos seus olhos, eu irei enxugá-las. Eu estou do teu lado quando o tempo maltratar você. Os amigos não puderem ser encontrados. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu irei me colocar. Como uma ponte sobre águas turbulentas. Quando você estiver para baixo, quando você estiver na rua, quando anoitecer é difícil, eu irei confortar você. Ficarei do teu lado quando a escuridão chegar e a dor estiver ao redor. Sim, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu estarei lá. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu estarei lá. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa que não é aqui do Brasil, do México. É uma empresa mexicana, essa está há 23 anos no mercado e nós estamos em 21 países. O efeito que você tem com esses produtos é uma semana, no mesmo dia você sente o efeito, mas na pele, no cabelo, na unha, no teu bem-estar. Eu gostaria que você desse um contato. Você pode ligar para mim, o meu telefone é 977594080 ou 11 4436 0503. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Nós vamos falar com os advogados, Dr. Luiz Gustavo Frati, que no caso é o meu filho, e Dr. Flávio Lian, advogado, que também é sócio e amigo e já é da família, né, Flávio? Tudo bem? Tudo bem, Beth. Mais uma vez eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ajudar e contribuir um pouquinho com o conhecimento dos nossos ouvintes, né? Fico agradecido pelo reconhecimento da família também. Muito obrigado. A gente é que agradece. Gustavo, como vai? Bom dia, Beth. Bom dia, ouvintes. Tudo ótimo, tudo tranquilo. E como o Flávio colocou, sempre é um prazer a gente trazer um pouquinho mais de conhecimento para os ouvintes, que hoje em dia só se ouve falar, né, em crise, em impeachment, essas coisas que é muito importante também, mas eu acho que é legal a gente
trazer algumas informações adicionais, que é a dúvida do dia a dia das pessoas, né? Claro, sem dúvida. Mesmo porque hoje... Bom, eu abri o programa de hoje com a música do Elvis Presley, Bridge Over Troubled Water, e que é uma música maravilhosa que fala realmente que nós podemos ser essa ponte sobre as águas turbulentas das pessoas. E é claro que todos nós passamos por dificuldades, bem ou mal, de uma forma ou de outra, mas se nós estivermos sempre disponíveis a ajudar aquele que está mais necessitado do que nós mesmos, com certeza os nossos problemas serão um pouco menores. E a gente tem que realmente estender a mão, oferecer ajuda, né? E sermos essa ponte sobre as águas turbulentas, como diz a música do Elvis Presley. Bom, hoje nós vamos estar falando com os nossos advogados inventário, direito dos legítimos herdeiros. E é um assunto, assim, bastante em pauta, né? Bastante controverso. Às vezes tem contradições, as pessoas não entendem direito como nós podemos lidar com um assunto tão importante, né, Flávio? É isso mesmo, Beth. O assunto ele acaba sendo muito delicado porque a legislação ela traz algumas peculiaridades e a família ela está fragilizada com a perda daquele ente querido e já precisa pensar como vão fazer com relação ao patrimônio. Até porque existem prazos estabelecidos na nossa legislação que, se não forem cumpridos com relação ao inventário, vai desencadear a aplicação de multas, né? E ninguém gosta de pagar multa. Antes de vocês conversarem, eu vou ter uma pequena introdução, Flávio. Claro, fica à vontade. Para a gente, para quem não entende ainda esses termos técnicos, inventário, partilha, então eu vou dar apenas uma pequena introdução. Inventário é a forma processual em que os bens do falecido passam para os seus sucessores, ou seja, herdeiros. E a partilha é a forma processual legal para definir os limites da herança que caberá a cada um dos herdeiros. O dono da herança pode deixar bens para quem quiser, parentes ou não, mas se possuir descendentes ou ascendentes vivos, não poderá deixar mais que 50%, porque esse 50% se constitui na herança chamada de legítima. É o que nós vamos conversar, então, com o doutor Gustavo Frati e doutor Flávio Ulian. Flávio, eu postei o programa nas redes sociais, eu gostaria de deixar a pergunta para vocês dois, e houve uma nossa fã, inclusive é fã do programa, e não quis se identificar, e passou para a gente essa questão do herdeiro oculto. Ela foi excluída do inventário, por ela não ter contato de perto com a família. Como fica nesse caso, Gustavo e Ulian, ou Flávio? Veja só, Beth, primeiro a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a tratar de exclusão. Existem procedimentos de deserção do herdeiro, e aí é uma forma legal para excluir. O que ocorreu no caso... Um exemplo assim, de exclusão. Atentar contra a vida do autor da herança agora, do genitor, bom, por exemplo. Tá certo. Então ele tem direito a perder, tem até casos famosos como da Richthofen, então Sim. Casos outros que já existem na mídia. Ah, pois não. Tá, mas no presente caso, me parece que o que ocorreu foi alguns dos herdeiros omitiram a existência deste filho. Sim. Tá? É difícil isso ocorrer até na prática, porque quando ocorre o óbito, é lavrado a certidão de óbito, e na certidão de óbito já constam quem são os herdeiros. E aí o magistrado, o juiz, ele já vai analisando, saber quem são os herdeiros. O problema é que, no caso do declarante, omitir a existência ou o filho aparecer em momento posterior. Depois, Quando isso ocorre, esse herdeiro que era desconhecido ou não participou da herança, ele tem o legítimo direito de exigir a parte que lhe cabia. Então, existem mecanismos para que ele consiga exigir daqueles outros herdeiros a sua parte. Caso o inventário já tenha sido encerrado e cada um recebeu sua parcela, ele pode exigir isso judicialmente, sem problema algum. Isso tem... Gustavo, mesmo que esse herdeiro esteja morando fora do país ou em outro estado
e vir a saber depois que o inventário, que houve a partilha, o inventário e a partilha, mesmo morando fora do país, ele tem direito? Sem dúvida, Beth. A herança é um direito que cabe a cada um dos herdeiros, né? E não pode ser excluído dessa forma, exceto nos casos legais, como o Dr. Flávio colocou, que tem algumas hipóteses específicas, que é tentar contra a vida, tentar matar o detentor da herança, né? Quem vai deixar, né? A pessoa. Mas, fora isso, ele pode estar morando em qualquer lugar. Obrigatoriamente, o herdeiro tem que ser chamado a participar, exatamente, né? No processo da herança, e ele vai ter a sua cota à parte por direito, né? Legitimamente. Um outro assunto que eu acho bem interessante a gente acabar comentando, que o que tem ocorrido, inclusive tem alguns casos desses no escritório, não é, como o Flávio colocou, não convocar um herdeiro, isso é mais difícil de ocorrer, mas o que acabou acontecendo por diversas vezes é a omissão de patrimônio. Então, aquela pessoa que está responsável por ser a inventariante, que está declarando os bens, ela deixa 1, 2, 3 imóveis ali sem apresentar no inventário. E aí tem penas bem severas com relação a essa questão aí de omissão. Esse é um assunto interessante para a gente conversar. Agora, vamos falar do caso contrário. Se um dos herdeiros abdicar da herança e passar para um terceiro, ele pode fazer isso, abdicar da herança e passar para um terceiro? Isso é um tema bem importante, Beth. O que ocorre? Quando se tem um falecimento e a comunicação do óbito em juízo, os herdeiros eles podem aceitar ou não a renúncia. A aceitação pode ser de forma expressa ou mesmo pelos atos que mostrem a vontade de ser herdeiro e receber a sua parte na herança. E também ele pode renunciar. Quando ele essa renúncia, ela tem que ser formalizada. Então, ou é feita por meio de termo dentro do próprio processo, ou por escritura pública. Não dá para fazer um documento particular abdicando da renúncia. Abdicando da herança, perdão. Porém, quando ele faz essa renúncia, existem algumas estratégias que podem trazer um prejuízo para o próprio herdeiro. O que ocorre? Nós temos 2 tipos de renúncia, uma chamada de translativa e uma chamada de abdicativa. Quando eu faço a renúncia da herança, o patrimônio que me competia, a minha cota, volta para o conjunto de bens. Isso é chamado de abdicativa. E tem a renúncia translativa, que é transferir para a pessoa específica. Quando eu transfiro para a pessoa específica, isso não é renúncia, na verdade eu aceito e estou fazendo uma doação. E aí incide uma tributação sobre isso. Ele vai pagar um tributo, o que nós chamamos de TCMD, porque ele recebeu e aí transferiu, é uma doação. Porque a renúncia, o patrimônio volta para a herança, então vai ser partilhado como se ele não existisse. Mas ele pode fazer isso? Pode. Ele pode, Beth, isso acontece em diversos casos, na prática acaba ocorrendo, porque acabam sobrando, às vezes, alguns terrenos em locais que não se pode construir, não tem nada, e está vindo cobrança de IPTU, e a pessoa não tem interesse em ficar, vai trazer um ônus, ela não vai conseguir vender, não consegue construir, e vai ter que ser obrigada a ficar pagando alguns tributos. Então, acaba ocorrendo nesses casos. Seria um presente de grego, né? Exatamente, o bom e velho presente de grego. Então, mas tem que ser formalmente, né, noticiado, colocar a justificativa, e aí, se for deferido, retorna o patrimônio para... Tem uma questão muito importante, algo importante com relação à renúncia. Quando eu, herdeiro, faço a minha renúncia, eu não consigo renunciar uma fração. A renúncia, ela refere-se a toda a sua cota. Então, se eu tenho um patrimônio muito bom e outro que não me interessa tanto, eu não consigo fazer a renúncia fracionada. Ela é integral. Poxa, isso é importante. Porque às vezes vou renunciar de uma parte, eu não consigo. O presente grego aí. Não escolhe só a parte boa. Aí eu escolho receber só o patrimônio e não a dívida. Pois é. Isso não dá para fazer. Mas mesmo que esse herdeiro renuncie, e se ele passar por um membro para os outros herdeiros, assim mesmo ele paga um imposto, um tributo? Então, quando ocorre a abertura do inventário, para realizar a transferência para todos os herdeiros, é pago um imposto chamado de TCMD, que é Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Então, morreu, causa-mortes, ele incide.
e fiz alguma doação, ele incide. Nesse caso, para poder transferir para a pessoa específica, ele tem que receber a herança, então ele paga para receber, ITCMD. Quando ele transfere para a pessoa específica, ele paga também, que é a doação. Então, ou ele faz a renúncia abdicativa, que aí não vai para a pessoa específica, volta para todos os herdeiros de forma igualitária. Ou o montante. Ele faz a renúncia translativa, que vai direto para alguma pessoa específica. Na primeira, eu só pago o imposto, que é com relação ao óbito. Na segunda, eu pago os dois. Ao óbito, que é obrigatório, e a doação, porque eu... Então, não é interessante, né, para ele, a doação específica. Era interessante ele só fazer a doação, voltar só para os herdeiros, os outros herdeiros, e depois ele... É que tudo vai depender muito do caso concreto, porque dependendo da família, algum daqueles herdeiros, eles não têm um patrimônio, então eles querem beneficiar. E aí eles acabam direcionando o patrimônio para ele. E aí eu estou acrescendo o patrimônio por meio de doação. Então vai incidir a tributação. Ah, entendi. É uma forma só de facilitar e ajudar algum dos herdeiros. Mas todo o ato de transferência, nosso Estado ele não perdoa, ele tributa. Então, agora, para se iniciar um inventário, o que é necessário? Vocês dois. Quer falar, Gustavo? Sim, hoje a gente tem a previsão tanto do inventário extrajudicial, né, e como o judicial, né? O extrajudicial pode ser feito em cartório, mas é naquelas situações que não houverem testamentos e nem filhos menores. Então, tem algumas disposições com relação a isso. Se tiver nessa situação e for consensual, ele pode ser feito diretamente em cartório, é muito mais rápido. Então, você faz o inventário em cartório. Se for consensual, mas tiverem testamentos ali no inventário, ou filhos menores que esteja sujeito realmente à participação, né, do juiz, Ministério Público, que tendo menores vai ser interventor neste caso, ali sim você é obrigatório fazer o inventário, você tem um prazo para isso, porque tem multas, então a gente tem um prazo até de 60 dias para abrir o inventário, isso é importante saberem, as multas são pesadas com relação a isso, e sendo consensual, é um inventário que ele dura de 6 meses até o prazo de 1 ano para ser encerrado. Se for litigioso, a gente sabe aí de inventários que estão há 20 anos ainda discutindo, porque no meio do curso do inventário, o herdeiro também morreu, e aí vai indo, vai virando uma bola de neve, uma situação bastante complexa, Beth. Complexa, poderia até mais complicada, porque vamos supor que, de repente, existem meus pais, e um dos irmãos constrói uma casa no terreno dos meus pais. No momento de fazer o inventário e a partilha, como é que fica com os outros herdeiros se um deles está morando no terreno dos pais? Ele vai receber vai fazer a partilha da casa e do terreno, como fica? Então, você entendeu? Deu para entender? Mais ou menos. Na verdade, me parece que um dos herdeiros estava utilizando o patrimônio de forma individualizada, sozinho. Ou acresceu com o seu próprio custo ali, algum patrimônio, aumentou o patrimônio que era do pai. Isso. Então, é claro, existem algumas questões voltadas ao direito civil que ele estabelece que quem constrói no imóvel alheio acaba acrescendo o patrimônio do outro. Então isso entraria com um patrimônio, mas é claro que eu preciso fazer uma apuração e dessa apuração verificar qual foi o montante acrescido, se foi um acréscimo de boa fé, como é chamado, então ele acaba tendo assegurado a parcela que ele acresceu. Mas o imóvel, o terreno em si, esse que era dos pais, vai ter que ser partilhado de forma igualitária. Então, ele não vai ter efetivamente um prejuízo total ao que acresceu. Senão, ele também não teria segurança alguma. Por isso que eu falei, boa fé. Então, se eu acresci sem autorização, sem consentimento, só para tentar virar um possuidor e conseguir futuramente má fé, né? uma usucapião, qualquer coisa, nesse sentido, ele perde. Tá? Ele não vai ter como preservar o que ele acresceu, o que ele construiu no imóvel. Quer dizer que um puxadinho, Gustavo, pode até acrescer o valor do imóvel. Sem dúvida. Mas tem que só tomar cuidado com... Trouxe um benefício para o imóvel, né? Trouxe um benefício, mas na hora da herança realmente é onde irá gerar todas essas discussões, né? Que
se tem direito ou não tem o direito. Então, em cima de cada caso, a gente vai precisar fazer uma análise para evitar favorecer uma pessoa que acabou construindo de má fé para tentar se tornar dono na maior parte, em detrimento dos outros herdeiros, né? Então, essas situações que a gente tem que ficar atento. E só queria complementar, Beth, eu comentei no começo do programa, uma situação bastante corriqueira, que é a omissão de patrimônio para alguns herdeiros. Sim. Então, você imagina que eu acabo recebendo, eu sou o inventariante, recebi um patrimônio e não comunico um imóvel que estava lá, que eu estou utilizando, mas era do meu pai, e não trago para um irmão que até então eu desconheci e ele acabou aparecendo. Nesse caso, a penalidade, eu perco o patrimônio. A minha parte da herança, minha cota parte da herança, pela minha omissão do patrimônio, eu perco ela. Então, essa é uma situação bastante interessante para chamar a atenção de todos aí que estão... A lei é severa. A lei é severa, e se você omitir patrimônio, a pessoa que emitiu o herdeiro que omitiu o patrimônio em detrimento de outros herdeiros, ele perde a sua cota parte. É bom especificar, perde com relação àquele patrimônio. Então, se eu tenho quatro imóveis, omito a existência de um, que é chamado de sonegado, que é a sonegação do patrimônio. Com relação a esse patrimônio, ele perde o direito à herança. Com relação aos demais, não. Bom, chegou aqui uma perguntinha, vou passar para vocês dois. Diz o seguinte, é de Pirituba, a Liliana. Ela diz assim, o pai tem um terreno com um filho, e são 2 filhos. Os impostos do terreno não consegue pagar. Se pode doar o terreno para a prefeitura e trocar a dívida, em troca da dívida? É isso? Beth, aqui a gente fugiu um pouquinho da parte da herança, né? Mas tudo bem, Liliana, né? A pergunta, para mim, não ficou muito bem clara. Não sei se ela gostaria de saber em relação ao outro filho, se teria prejuízo ao outro filho, que também participaria da herança. Realmente... herança de pessoa viva não existe, né? Só de pessoa falecida. Uhum. Mas ele poderia, então, em tese, vender ou doar só a parte disponível dele, que era os 50%. Se doar 100%, seria da anuência dos demais, né? A não ser que ele vendesse. Agora, nesse caso, pelo que eu entendi, seria uma dação em pagamento. Ele faria o pagamento do tributo em troca deste imóvel. É possível, desde que a prefeitura ou o Estado, aí vai depender se deve IPTU, se deve ter qual é o tributo em questão, e ali faria uma dação em pagamento, mas com a anuência de todos, sim. Muito bom. Você ajuda a gente a criar cogumelo em casa. Os cogumelos, eles têm todas as propriedades e envolvem tantas as melhorias no organismo por questão do sistema imunológico. Onde as pessoas podem encontrar aqui? Hoje nós atendemos através do nosso site, né, o www.mushgarden.com.br, mas temos lojas físicas que vendem. Aqui temos a Nirvana. A Nirvana que tem, São Caetano, no centro de São Caetano. No centro de São Caetano. E temos muitas lojas, como alguns pontos Pão de Açúcar e na rede Hortifruti. Em nosso site você entra lá, tem o onde encontrar, onde aparece o mapa da localização exata dessas lojas todas. Pode dar telefone também? Sim, para quem se interessar, principalmente as revendas que se interessarem, pelo telefone 2709-7703. O consumidor final, ele pode acessar nosso site e já comprar diretamente nele, ou verificar no site também os pontos de venda, como eu falei. A Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição, eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados, queijos de cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. Olha, para você que vai fazer o casamento, a sua festa, o seu evento, temos vinhos especiais e a Adega Tonel não faz a consignação justamente para não comprometer a qualidade do
do produto. Exatamente. Gelar, degelar, transporte. Gente, não fazemos consignação, mas fazemos a contagem do produto quase ideal para a sua festa. O vinho Albert é uma das promoções que você encontra sempre aqui e toda a linha Albert que você está vendo aí nas imagens. Vitória Emanuele, que é o lambrusco especial também na promoção, entre outras que você encontra. Também o vinho da casa, Dom Renaud e toda a linha de vinhos que todo mundo aprecia. Eu gosto bastante. Você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renaud, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na Rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. O direito ampara o consumidor lesado pelas grandes incorporadoras que habitualmente têm agido de maneira negligente no que diz respeito à entrega da unidade imobiliária adquirida. A facilidade de aquisição de crédito na praça, aliada ao boom do mercado imobiliário entre os anos de 2010 a 2014, naquele período houve um crescimento grande consoante a venda de imóveis, sobretudo os adquiridos na planta. No entanto, não raras vezes, este sonho está se tornando um verdadeiro pesadelo, começando com o consumidor que sofreu abusiva cobrança de taxa de corretagem ao comprar o imóvel na planta. Faz jus à restituição em dobro do valor pago indevidamente por aquele encargo. Agora eu gostaria de deixar a pergunta no ar. Que taxa é essa que os corretores cobram do consumidor que vai adquirir um imóvel? Veja bem, Beth, esse é um tema bastante debatido no mundo jurídico, né? E já tem diversas decisões pacificadas com relação a isso. Mas o que a gente tem que deixar claro, aqui não é um motim contra corretores, pelo contrário, eles devem receber pelos serviços prestados. O que a gente tem a trazer com esse assunto é levar o conhecimento dos consumidores de que quando eles adquirem um imóvel na planta, normalmente você vai lá e está o stand de vendas do imóvel. Sim, né? Claro. Então você não tem a possibilidade de ir até uma imobiliária, um corretor que está trabalhando para você na busca de algum imóvel. Então esse imóvel nem sequer existe, ele está lá uma tenda que você chega e é atendido por uma pessoa, e essa pessoa acaba fazendo a venda e você ajusta o preço. Para sua surpresa, quando você vai ler o contrato, você identifica que tem uma taxa de 6% a título de corretagem, mas essa pessoa que te vendeu, você imaginava que estivesse adquirindo um imóvel lançamento na planta da própria construtora. Então esse corretor que está lá, ele está trabalhando a mando da construtora, claro, ele não está desenvolvendo um serviço para você. Então essa taxa de corretagem, que é normalmente de 6% a 8% sobre o valor do imóvel, é um valor bastante significativo. Isso quem deve pagar é o vendedor, e no caso é a construtora. O que ela está fazendo é uma verdadeira venda casada, ela vende o imóvel e se aproveita disso e inclui essa taxa de comissão de corretagem como se tivesse um corretor batalhado essa venda para você, e não você, por livre e espontânea vontade, tenha se dirigido até o stand de vendas. É de praxe cobrar essa taxa, Flávio? Sim, essa taxa, ela quando você faz a negociação de imóveis e você tem a participação de um corretor que vai aproximar
tanto o vendedor e comprador, ela sempre é paga porque é um prestador de serviço que está exercendo sua atividade. A discussão aqui é, no caso da imposição ao consumidor, ao comprador, dessa taxa, sem ele ter a oportunidade de discutir e escolher qual que é o melhor profissional que ele entende que vai procurar esse patrimônio, esse imóvel que ele quer adquirir. Ele chega no stand, que fica lá à disposição, e são pessoas contratadas, vinculadas à própria construtora, incorporadora, e não tem possibilidade de se incluir um corretor que você, de seu conhecimento, de sua confiança. Então você acaba sendo obrigado a aceitar essa taxa que está incluída no contrato, o trabalho desse profissional vinculado à construtora, senão você não consegue formalizar o negócio. É como se fosse, podemos até entender isso como um contrato de adesão. Você não consegue discutir essa cláusula. Ela já está embutida e já está embutida no preço. Mas o comprador, ele tem consciência que ele está pagando essa taxa? Ou fica meio na obscuridade? Não, fica totalmente na obscuridade, Beth, que não lhe é dado oportunidade. É muito diferente você, na intenção de adquirir um imóvel, seja ele qual o valor, que seja 500 mil reais, você vai numa imobiliária, ele vai selecionar 20 imóveis, você vai fazer a visita deles, ver qual você gosta, selecionar. Nesse caso não, você se dirige até o estande de vendas, o famoso lançamento, e ali tem as pessoas para lhe atender, você imagina que sejam pessoas vinculadas à construtora, e de fato são. Só que no momento de assinar o contrato, a hora que você vai verificar, está a surpresa lá escrita no contrato, 6% a título de corretagem. E essa é uma imposição que, como o Flávio colocou, é um contrato de adesão. Você já está imbuído na busca do imóvel, adorou o imóvel, no momento de assinar, aí você até acaba aceitando porque não tem a possibilidade de discutir e retirar essa cláusula. Mas judicialmente, sim, como se trata de venda casada e uma cobrança indevida, você consegue a devolução do valor pago a título dessa corretagem, que são 6%, de 6% a 8% sobre o valor do imóvel, devidamente corrigida, e em dobro, que cobrança indevida gera indenização em dobro, então acrescido de 100%. E isso os tribunais já se posicionaram a respeito, está pacificada essa questão. Recentemente, agora no final do ano, agora em dezembro, e se deu a publicação agora em janeiro, um ministro do STJ, diante de tantas ações envolvendo esse assunto, ele determinou que fossem suspensas todas as ações que envolviam essa taxa de corretagem para dar uma decisão da qual os juízes de primeira e segunda instância, os desembargadores, se vinculassem a essa questão, porque já está tão debatido, já está pacificada, justamente para desafogar um pouco essas decisões contraditórias, desafogar um pouco o judiciário com essas demandas. Mas, infelizmente, as construtoras acabam cobrando e impondo que é mais fácil ela brigar com aqueles que discutem, que são minorias, então para ela mesmo assim é lucro, do que retirar essa cobrança, né? Mas depois de quanto tempo você ainda pode ressarcir esse dinheiro? Por exemplo, já comprou imóvel na planta, já construiu prédio, já está morando, o comprador já está morando. Ele tem direito ainda a ressarcir esse valor? Claro, Beth. A nossa lei, ela chama isso de prescrição. Então, é um prazo que nós temos para poder exigir o direito. Se esse prazo ele transcorre, né, são vários prazos que existem na legislação, eu perco a possibilidade de buscar isso perante o Poder Judiciário. Nessas situações, os tribunais já têm entendido que o prazo ele é de 5 anos. Existem recursos buscando discutir isso, conforme o Gustavo mencionou, mas o prazo ele está pacificado como de 5 anos para poder exigir. Após 5 anos pode não ser tão fácil você conseguir de volta esse valor. Isso mesmo. Agora, tudo isso aconteceu agora que está vindo à tona, ou sempre existiu essa discussão e nós, consumidores, não tínhamos essa consciência? Nossa. Ficava restrito ao direito. Pois é, Beth, não, isso sempre existiu. E o que fortaleceu muito essa discussão, porque como os processos, a gente sabe que a justiça ela demora muito, né, para acontecer, então há diversos recursos dos processos. Então agora, com decisões já de última instância em Brasília do STJ, que veio a pacificar a matéria, então que trouxe à tona todas essas situações. Então vários advogados fazendo os comentários, e aí você acaba divulgando essa matéria de interesse da população em relação a isso. Mas não é só o que a construtora faz, não, Beth. Além da taxa de corretagem, eles cobram também uma taxa chamada taxa SAT,
no seu mesmo contrato, que varia de 2 a 4% sobre o valor do imóvel. Pois taxa SAT? É exatamente o que vem descrito lá, e ninguém sabe o que é. Mas, na verdade, é uma taxa de assessoria jurídica que, como se eles estivessem colocando um advogado à sua disposição no momento da compra do imóvel para esclarecer dúvidas sobre o contrato. E já que o advogado está fazendo essa prestação de serviço, eles cobram de 2 a 4% sobre o valor. Nunca eu vi um advogado presente na compra de um imóvel. Pois é, Você Beth. viu já, Flávio? Na verdade, quando nós somos contratados para analisar essa documentação, nós somos contratados pelo consumidor, pelo comprador, que vai adquirir o patrimônio e quer verificar se está tudo em ordem com relação ao vendedor. Mas nessa situação, mais uma vez, a construtora, a incorporadora, ela tem os seus advogados, seu corpo jurídico, e ela, com o corpo jurídico que ela contrata, ela repassa o custo do advogado dela para quem é o consumidor, como se nós, consumidores, estivéssemos utilizando. Né? Isso mesmo. E sequer foi utilizado, né, como você bem disse, não há um advogado ali para lhe esclarecer, e mesmo que assim eu tivesse, você precisaria ter o interesse na contratação, né? Então, é o que a gente chama... Você levar o seu advogado, né? Exato, mas o seu advogado você paga. Agora, eles estão impondo uma cláusula que sequer coloca um advogado para prestar esclarecimento e embutem no contrato essa taxa SAT. Então, veja, de comissão de corretagem mais taxa SAT, está falando em 10% sobre o valor da venda do imóvel devidamente corrigido e, se possível, a devolução em dobro, Beth. Então, são valores bem significativos que o consumidor deve ficar atento, mas não vai conseguir mudar isso na compra do imóvel, não. Infelizmente, ele vai pagar, vai ser exigido dele, e ele vai ter que se socorrer do judiciário para fazer valer o seu direito. Esta taxa SAT, que você disse que ele não vai conseguir... Nem a taxa SAT e nem a corretagem. Ele, conversando com a construtora no momento da venda, eles não vão retirar. É um contrato de adesão. Ou você aceita naqueles termos, ou você não compra o imóvel desejado, o que é um absurdo. Infelizmente, o consumidor vai ter que buscar, por meio de um advogado, fazer valer os seus direitos, entrar com o processo judicial e transcorrer todo o trâmite ali para fazer valer. Eu comentei que os processos estão suspensos, mas isso não quer dizer que ele não possa entrar com os processos, tá? Pelo contrário, deve entrar depois de fazer todo o trâmite de citação judicial da construtora, incorporadora. Aí sim o juiz de primeira instância está vinculado a essa decisão do STJ, que ele vai deixar o processo suspenso até a decisão final. Mas é obrigatório a gente entrar com esse processo para evitar a prescrição, né? Como o Flávio colocou, a prescrição de 5 anos, tem diversas decisões aí também debatendo a questão em 10 anos, mas a gente tem que aguardar essa decisão final do STJ com relação à prescrição. Será de 5 ou 10 anos. De extrema valia esta informação que vocês estão dando, né, Flávio? Porque eu, particularmente, não sabia disso e, como eu acredito que milhares de pessoas não sabem que elas têm o direito a ressarcir um valor que elas nem contavam, né? E o pior é que no momento da compra, aquela vontade, a ânsia de se buscar o imóvel pretendido, aquela escolha, olha a quantidade de quartos, garagem, metragem. Tudo, né? O contrato ele fica em segundo plano. E o contrato ele acaba sendo tão extenso, tão dificultoso e tão complexo que o comprador ele não consegue ali analisar efetivamente o que está sendo colocado para ele pagar. E o pior, existem situações em que no momento da aquisição você realiza o pagamento das prestações do valor referente ao imóvel e ainda tem que realizar o pagamento em destaque do corretor. Eles pedem para pagar de forma destacada diretamente ao corretor, para tentar desvincular e mostrar que não foi a própria empresa, construtora, que ofertou aquele corretor. Mas, na verdade, já está tudo embutido, faz parte do mesmo pacote que é oferecido ao consumidor sem ele ter conhecimento do que está adquirindo. E veja bem, Beth, só complementando, é muito difícil para o consumidor, né, que é isso que a gente está buscando, a defesa do consumidor, e para isso tem o Código de Defesa do Consumidor, mas ele chega num instante de vendas, gosta do lançamento, faz os cálculos dele, leva a esposa, a família, identifica, tem filhos, se aquela metragem vai ser adequada, gostou do layout. É muito difícil quando você vai fazer uma compra neste valor, você já pesquisou bastante. Então, quando você se depara e gosta muito do projeto, do imóvel,
Aí a hora que você tem a surpresa no contrato, é muito difícil você voltar atrás, porque senão você fica desgostoso de vez e desiste da compra, o que é mais difícil. Então acaba sendo meio que uma coação, né? Então, colocando mesmo via garganta abaixo aí do consumidor, essas cláusulas você acaba aceitando por livre imposição. É até um absurdo. Mas vamos lá, tem mais um assunto também que as construtoras praticam muito que eu gostaria de comentar, Beth. Só para a gente encerrar esse assunto, então, pelo que eu entendi que o Gustavo falou, Flávio, isso não vai mudar. Essa lei ela já está estabelecida. O que nós podemos fazer é ressarcir, nós temos direito a ressarcir esse valor que nós demos na compra do imóvel na planta. Isso mesmo. A legislação, como o Gustavo mencionou, ela proíbe a venda casada. Da mesma forma, quando eu vou a uma instituição bancária, vou fazer um empréstimo e eles vinculam que eu preciso fazer um seguro de vida. Isso é totalmente equivocado, Sim. É errado, é ilegal. É ilegal, né? Mas para conseguir o empréstimo diante daquela necessidade, nós acabamos nos submetendo a esse outro contrato que está vinculado. A legislação ela veda isso, o Código de Defesa do Consumidor, e os tribunais já pacificaram também essa análise, essa interpretação, garantido tanto em primeira e segunda instância e na instância superior, que o consumidor tem direito ao ressarcimento dessa quantia. É claro que existem diversos recursos em análise, como o Gustavo mencionou, mas o posicionamento hoje é do direito ao consumidor. Mas isso já está no Código Civil, é isso? Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação como o Código Civil. Né? Tá bom. Qual é o outro assunto, Gustavo? Outro assunto é em relação a isso também, Beth, que foi a abertura que você comentou, né? Que na compra do imóvel, como os bancos estavam facilitando os créditos, muitas pessoas que tinham o sonho da casa própria acabaram adquirindo, né? E acabaram comprando diversas oportunidades com imóveis no lançamento ou com a construtora. E acabou se tornando um pesadelo com a crise que a gente está vivenciando, que não é de hoje, mas vem se arrastando e se agravando, e com a inadimplência. Então, o que ele está fazendo? Está deixando de pagar. E a construtora, a incorporadora, ela vem de uma forma muito agressiva. E aí, a hora que ela vem fazer a retomada do imóvel, a rescisão do seu contrato pela inadimplência, aquele sonho da sua casa própria se torna um pesadelo, você pagou um valor significativo, e eles embutem uma série de cláusulas de taxa de publicidade, corretagem novamente, assessoria, e chegam a fazer a devolução para você de 10%, 15% do valor que você pagou. E isso também já tem julgamento por última instância, que é um abuso que eles praticam. Hoje é pacificado no seguinte sentido: se você fez os pagamentos em razão da sua inadimplência, não conseguiu mais efetuar o pagamento, você tem direito ali a margem de 80% a 90% de devolução do valor pago, devidamente corrigido e à vista. Então, eles colocam inclusive se você pagou em 50 parcelas, vão te devolver em 50 vezes. E isso também não é possível. A consultora deve devolver à vista e o valor chega a 90% do valor pago. Só que eles fazem o inverso, eles devolvem só 10%. E não 90%. É um outro abuso que vem sendo praticado. Sem dúvida. Nós precisamos voltar outras vezes, esclarecer esse assunto que é de suma importância, né, Flávio? Quantas pessoas que estão desavisadas quanto a esse fato? Fora essa parte da aquisição de patrimônio, Beth, nós temos também a situação da própria construtora não conseguir entregar o imóvel no prazo estabelecido, a extensão multa, né? De 180 dias que está regulamentada permitindo o atraso nessa entrega, a cobrança de juros nesse atraso da entrega da obra pela construtora. Então, existem muitas questões, claro que não temos tempo para isso hoje, mas com certeza voltaremos para ajudar um pouquinho mais com relação o pessoal também que tiver dúvidas pode mandar e-mail ou ligar diretamente no escritório. Agora você dá o contato, por favor. Nosso contato é 11, São Paulo, 2311 1718. O nosso e-mail é contato@frateulian.com.br e frate com 2 T's e I no final. E fica em São Caetano, o escritório, Isso, né? Fica no estado de São Paulo, em São Caetano do Sul. Na Avenida Presidente Kennedy,
3.116, Santa Paula. Isso. Isso mesmo, Beth. A gente está à disposição. Os ouvintes que tiverem interesse ou alguma dúvida podem nos ligar. Se for possível, a gente esclarece por telefone. Senão, a gente realmente acaba marcando uma reunião. E eu não poderia deixar de mandar um beijo. Você não deixou fazer isso no começo, mas para toda a minha família e para você, Beth. Especialmente para o meu filho, né, o Vitão. Tá escutando, claro, isso aí. Né? Para Mari. Um beijo, lógico. Para Mari e para todos que estão ouvindo. E o pessoal do escritório, onde chega lá em E a sogra, né? porque tem que agradar a sogra, quando eu falo da família, quem casa com todo mundo, né, Beth? Pois é o pacote, né? É o pacote, já tá todo mundo aí com o beijo dado. Um beijão, hein, Vitor? Obrigada, viu, Flávio? Dá aí o recadinho final. Eu que agradeço mais uma vez aqui poder ajudar com alguns esclarecimentos. Quero também mandar um beijo para toda a minha família. Muito bom, obrigada. Bom, quero encerrar com uma frase de Pablo Picasso. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Pablo Picasso. Um grande beijo e até sexta-feira às 10 horas da manhã estarei aqui. Outros convidados, outros assuntos diferentes, sempre visando autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Fiquem com Deus. Até sexta. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa que não é aqui do Brasil, do México. É uma empresa mexicana, essa está há 23 anos no mercado e nós estamos em 21 países. O efeito que você tem com esses produtos é uma semana, no mesmo dia você sente o efeito, mas na pele, no cabelo, na unha, no teu bem-estar. Eu gostaria que você desse um contato. Você pode ligar para mim, o meu telefone é 977594080 ou 11 4436 0503. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. E no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Você ajuda a gente a criar cogumelo em casa. Os cogumelos, eles têm todas as propriedades e envolvem tantas as melhorias no organismo por questão do sistema imunológico. Onde as pessoas podem encontrar aqui? Hoje nós atendemos através do nosso site, né, o www.mushigarden.com.br, mas temos lojas físicas que vendem. Aqui temos a Nirvana. A Nirvana que tem, São Caetano, centro de São Caetano. No centro de São Caetano. E temos muitas lojas, como alguns pontos Pão de Açúcar e na rede Hortifruti. Em nosso site você entra lá, tem o onde encontrar, onde aparece o mapa da localização exata dessas lojas todas. Pode dar telefone também? Sim, para quem se interessar, principalmente as revendas que se interessarem, pelo telefone 2709-7703. O consumidor final, ele pode acessar nosso site e já comprar diretamente nele,
ou verificar no site também os pontos de venda, como eu falei. A Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição, eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados, queijos de Cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. E olha, para você que vai fazer o casamento, a sua festa, o seu evento, temos vinhos especiais e a Adega Tonel não faz a consignação justamente para não comprometer a qualidade do produto. Exatamente. Gelar, degelar, transporte. Gente, não fazemos consignação, mas fazemos a contagem do produto quase ideal para a sua festa. O vinho Albert é uma das promoções que você encontra sempre aqui e toda a linha Albert que você está vendo aí nas imagens. Vitória Emanuele, que é um lambrusco especial também na promoção, entre outras que você encontra. Também o vinho da casa Dom Renor e toda a linha de vinhos que todo mundo aprecia. Eu gosto bastante. Você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renor, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude. Vocês que não conhecem a Boutique que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na Rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa que não é aqui do Brasil, do México. É uma empresa mexicana, essa está há 23 anos no mercado e nós estamos em 21 países. O efeito que você tem com esses produtos é uma semana, no mesmo dia você sente o efeito, mas na pele, no cabelo, na unha, no teu bem-estar. Eu gostaria que você desse um contato. Você pode ligar para mim, o meu telefone é 977594080 ou 11 4436 0503. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Você ajuda a gente a criar cogumelo em casa. Os cogumelos, eles têm todas as propriedades e envolvem tantas as melhorias no organismo por questão do sistema imunológico. Onde as pessoas podem encontrar aqui? Hoje nós atendemos através do nosso site, né, o www.mushgarden.com.br, mas temos lojas físicas que vendem. Aqui temos a Nirvana. A Nirvana que tem, São Caetano, centro de São Caetano. Tá no centro de São Caetano. E temos muitas lojas, como alguns pontos Pão de Açúcar e na rede Hortifruti. Em nosso site você entra lá,
tem o Onde Encontrar, onde aparece o mapa da localização exata dessas lojas todas. Pode dar telefone também? Sim, para quem se interessar, principalmente as revendas que se interessarem, pelo telefone 2709-7703. O consumidor final, ele pode acessar nosso site e já comprar diretamente nele, ou verificar no site também os pontos de venda, como eu falei. A Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição, eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados, queijos de Cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. E olha, para você que vai fazer o casamento, a sua festa, o seu evento, temos vinhos especiais e a Adega Tonel não faz a consignação justamente para não comprometer a qualidade do produto. Exatamente. Gelar, degelar, transporte. Gente, não fazemos consignação, mas fazemos a contagem do produto quase ideal para a sua festa. O vinho Albert é uma das promoções que você encontra sempre aqui e toda a linha Albert que você está vendo aí nas imagens. Vitória Emanuele, que é um lambrusco especial também na promoção, entre outras que você encontra. Também o vinho da casa Dom Renor e toda a linha de vinhos que todo mundo aprecia. Eu gosto bastante. Você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renor, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude.